A reportagem da Vaza Barris FM se encontra aqui com o Antônio Manuel para falar dos 30 anos da Rádio Vaza Barris, visto que foi ele quem conseguiu a outorga da Vaza Barris e depois passou para a igreja. Ele vai contar para a gente como foi esse trabalho de conseguir essa primeira outorga de rádio aqui para Jeremoabo, ele que é pioneiro em comunicação, posteriormente conseguiu uma outra outorga da co-irmã, que é a Rádio Jeremoabo FM, e vai contar para a gente como foi esse trabalho de conseguir a primeira outorga de rádio aqui para Jeremoabo. De antemão, eu agradeço por receber a reportagem da Rádio Vaza Barris, fico muito feliz em entrevistá-lo e também para se contar essa história, como foi aí essa outorga da Vaza Barris. Antônio Manuel, bom dia. Bom dia a todos. Queria inicialmente parabenizar a Rádio Vaza Barris, principalmente aqueles que fazem esse bom trabalho nessa emissora pioneira, e a você especialmente, Romário, que está aqui me ouvindo, né? E a história começou o seguinte: eu trabalhava no SESI Nacional, no Rio e Brasília, e fazia ponte aérea, morava no Rio de Janeiro, e eu trabalhava no SESI Nacional, Serviço Nacional da Indústria. Eu era superintendente nacional do Brasil. E fazia essa ponte aérea Rio-Brasília. E depois de 15 dias, eu vinha de Brasília para Aracaju, com escala em Salvador. E nesse meio termo, eu fiz muita amizade com os deputados da Bahia. Vinham sempre na quinta-feira à tarde para Sergipe, os deputados de Sergipe, e os deputados da Bahia, que o meu voo fazia escala em Salvador, quer dizer, parava em Salvador, descia os deputados da Bahia, e eu continuava com os deputados de Sergipe. Isso de 15 dias, como eu falei. Nesse meio termo, eu fiz muita amizade com o deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, que era filho do ministro ACM, né? Antônio Carlos Magalhães. E era no governo Sarney, e ele era ministro das Comunicações. Conversa vai, conversa vem, naquela já intimidade. Um dia no voo ele sentou comigo, por coincidência, no voo de Brasília a Salvador. Aí falamos sobre Jeremoabo, ele já conhecia a minha história, sabia das minhas relações políticas em Jeremoabo, sabia que eu era primo de Deda e tal, que também Deda era correligionário dele. E soube, já tinha sabido antes, de que eles estavam dando outorga ou concessão de rádios em várias rádios, inclusive aqui, da co-irmã de Cícero Dantas. Aí eu perguntei por que Jeremoabo estava excluído desse processo. Por que não uma rádio para Jeremoabo? Ele disse: você tem interesse? Claro que eu tenho interesse. Não demorou uma semana, saiu a concessão. Naquele tempo, as concessões de rádio eram feitas assim, era por amizade, favor político, apoio político. Não era como já aconteceu com a Jeremoabo FM, que foi uma licitação pública, você tem que concorrer, nós concorremos com duas emissoras, ou com duas igrejas evangélicas, então aí ganhamos, quem pagasse mais é que, naquela época não, era dado ao bel prazer da amizade, do apoio político e tal. No meu caso foi a amizade que eu fiz com o deputado federal Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem, mas eu fiquei na ponte aérea, eu recebi a concessão, agradeci, mas continuei trabalhando lá e cá, vinha de 15 em 15 dias, aqui, como eu disse, para Jeremoabo, passava final de semana e voltava, porque minha família estava no Rio. Você veja, era Rio,
Brasília e Aracaju, Jeremoabo. Pegava um carro e vinha para cá. Era uma loucura. Aí fiquei nessa ponta aérea e não tive condições de implantar a Vaza Barris. Mas fiz uma amizade com um padre à época, que foi o Padre Francisco. Meu amigo, grande amigo, uma pessoa de muito valor, um homem de bem e tal. E fiz uma amizade muito grande com ele. E ele me aproximou do bispo da época, Dom Mário, né? Dom Mário Zanetta. Zanetta. Ele me aproximou e fizemos também um relacionamento muito bom. Um dia ele fez uma proposta: Antônio, você não está em condições, não tem tempo, porque você está nesse mundo aí de rios, Rio de Janeiro, Brasília, nessa correria. Você não vai ter tempo de implantar, de estar à frente, principalmente no início. Não poderia passar aqui para a diocese e tal. Eu refleti, ele disse: vamos lá, vamos, Paulo Afonso. Aí, quando cheguei lá, o bispo já estava com Dom Mário, já estava lá com vários padres, me fizeram um belo almoço, me deram um belo almoço, né? Aquela maneira gentil e tal, e eu passei a concessão da emissora. Eu tinha recebido gratuitamente, também passei gratuitamente. Então, estou satisfeito porque foi implantado a emissora, né? A Vaza Barris, que presta um relevante serviço, vem prestando nesses 30 anos à comunidade de Jeremoabo e cidades vizinhas, né? Vocês fazem um belo trabalho e eu fico muito satisfeito porque eu contribuí um pouquinho para que ela existisse, né? Está hoje completando 30 anos, né? E eu só tenho a parabenizar a todos que fazem hoje, né, a Vaza Barris, e aqueles que passaram pela rádio, né, que contribuíram também para o engrandecimento dela. Então, só me resta parabenizar a todos vocês e que continuem nessa trajetória muito positiva que está até hoje. Antônio Manuel, de início, ela já foi logo como concessão de AM, ou como é que funciona? Ou depois quem ganha a licitação é quem escolhe a frequência, se é AM ou se é FM? Não, é AM, a concessão foi AM, né? Lá só, agora recentemente, me parece que ela mudou para FM, né? Mudou. Mas naquela época, as emissoras, praticamente, a maioria absoluta das emissoras era AM. Então, foi nesse projeto que saiu a concessão para AM. Tá certo. Antônio Manuel, obrigado. Como eu falei no início, reafirmo mais uma vez, é um prazer estar te entrevistando e obrigado também por atender a reportagem da Vaza Barris e contar um pouco dessa história. Nós fizemos uma retrospectiva com os primeiros locutores, fizemos a missa dos 30 anos e fechar com chave de ouro com a sua participação. Obrigado por contar essa história da criação aqui da Rádio Vaza Barris e por ser esse pioneiro de rádio aqui em Jeremoabo. Com certeza, essa sua vontade fez com que muitas pessoas gostassem do rádio, exemplo da minha pessoa, que passei a gostar de rádio através da Rádio Vaza Barris. Com certeza, foi graças a você e graças às pessoas que continuaram com esse projeto. Então, deixo para você fazer as suas considerações finais e agradeço pela participação. É só reafirmar os meus parabéns a você e a toda a equipe, a direção, né, da Vaza Barris, que continuem com esse trabalho maravilhoso que fazem, né, hoje, né, e que Jeremoabo só tem a agradecer pelo trabalho que vocês realizam. Um abraço. Obrigado, Antônio Manuel. Essa foi a nossa reportagem, a Vaza Barris, falando aqui com o Antônio Manuel, ele que conseguiu a concessão da Rádio Vaza Barris.